Pequenas, grandes, bege, colorida, cintura alta, cintura baixa. As calcinhas fazem parte do cotidiano de várias mulheres e apresentam diversos designs e materiais. Mas afinal de contas, por que usamos calcinhas e quando começamos a usá-las? Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda e eu estou iniciando um novo quadro no canal que é a história das lingeries e eu não poderia começar falando de outra peça a não ser delas, as calcinhas. E nós vamos tentar entender como nós saímos disso aqui para isso aqui, que é o famoso fio dental. Roupas de baixo acompanham as civilizações desde muito tempo. Elas eram usadas como meio de proteção térmica, para preservar as camadas superiores dos trajes contra o suor e a sujeira da pele, pelo senso de pudor e, claro, motivações eróticas. A função muito importante das roupas de baixo diz respeito à construção das silhuetas. Quando nós estudamos um período, antes de mais nada, antes de estudar o que era usado por fora, nós precisamos estudar o que era usado por dentro, porque todas essas estruturas, essas camadas são importantes para construir uma silhueta. E a silhueta é a forma de corpo que você constrói, que não tem a ver com o seu corpo original ou talvez até com o corpo que você consegue através de atividades físicas. As fininhas do início dos anos 50, elas eram fininhas porque as mulheres tinham o hábito de usar corsês e as saias eram rodadas porque as mulheres usavam anáguas. Um robe francês do século XVIII, ele tinha volume nas laterais porque as mulheres usavam uma estrutura chamada de panier. Logo, essas estruturas e armações também entram aí no grupo de roupas de baixo. Em inglês são chamadas de undergarments. O hábito de usar calcinhas parece muito óbvio para qualquer mulher do século XXI, mas nem sempre foi assim. Em civilizações da antiguidade, tudo indica que mulheres não usavam ou usavam o mínimo possível de roupas interiores. Em Roma Antiga, uma peça chamada de subligáculum pode ser observada em alguns mosaicos e é sempre mencionada quando se fala das origens das calcinhas e dos biquínis. O subligáculum era usado na região íntima e permitia conforto para que as mulheres atletas conseguissem desempenhar seus esportes. Acredita-se que as mulheres que não praticavam esportes também usavam uma peça parecida quando frequentavam as casas de banho. Mas mesmo com o subligáculum, o uso de uma peça específica para a genitália é menos frequente em Roma do que as faixas que eram usadas para enrolar os seios. Sempre que essa peça romana é mencionada, ela é correlacionada com calcinhas e com biquínis. No entanto, há um certo consenso entre pesquisadores da indumentária romana de que as mulheres não tinham o hábito de usarem calcinhas. Então essa peça, ela era muito mais a exceção do que a regra. Era algo usado por mulheres que praticavam exercícios físicos, praticavam esportes e nessas casas de banho. Talvez elas usassem ali algum tipo de calcinha, algum paninho amarrado na genitália para evitar que o sangue manchasse a roupa durante a menstruação. Mas isso também não é um consenso. Na verdade, o que é um consenso é isso, achar que elas não usavam nada. Isso pra gente é um pouco esquisito, porque a nossa calcinha, ela acaba tendo uma função utilitária. Nós usamos a calcinha para ajudar a fixar o absorvente. A maneira como as mulheres lidavam com a menstruação é completamente diferente do jeito que a gente lida hoje em dia. Um estudo que ele não é tão aprofundado assim, então eu não vou colocar ele como verdade absoluta, mas ele cita essas diferenças entre a menstruação no Egito e a menstruação no século XIX. Então, a pessoa que fez esse artigo, ela vai dizer, ó, a dieta tem muito a ver com o fluxo da menstruação. No Egito, as mulheres consumiam mais vegetais, então elas tinham uma menstruação mais rápida, menos intensa. Já no século XIX, as mulheres estavam consumindo muita carne, por isso o fluxo delas era mais intenso. Nesse artigo, a pessoa também diz que esse consumo de carne propiciou ali a existência de leucorreia, corrimento vaginal, e que, portanto, as mulheres no século XIX precisavam de algo ali para estar usando na região íntima. De fato, aqui na antiguidade, a roupa interior não foi uma preocupação
das mulheres, porque, como a gente mencionou, uma das funções das roupas de baixo era proteger as roupas de cima contra a sujeira da pele, o suor. Só que se você compara um europeu do século XVIII com egípcio, por exemplo, o egípcio tomava muito mais banhos durante o dia. Logo, esse egípcio ele não tinha preocupação de sujar a sua roupa, afinal de contas ele sempre estava limpinho, sempre estava cheirosinho, fresquinho, esse gosto por tecidos, têxteis mais leves. Idade Média e a coisa começa a ficar um pouco complicada. Porque de uma maneira tradicional, nós vamos dizer que as mulheres não usaram calcinhas na Idade Média. Só que uma descoberta recente colocou essa tese um pouco em xeque. Por quê? Porque foi descoberto no castelo austríaco algumas peças. E uma dessas duas peças chamaram muita atenção, que é esse sutiã e essa calcinha. Sim, gente, é muito sutiã e muito calcinha. Então, essa revelação colocou os historiadores de moda em choque. E a gente tá precisando rever muita coisa. E claro, pode ser que seja uma exceção. A gente tem esse problema porque têxteis da Idade Média, da Antiguidade, eles têm essa dificuldade de sobreviver, porque o tecido ele vai deteriorando, vai desaparecendo. Mas no momento ainda tá como uma exceção, porque foi uma coisa muito pontual que foi descoberta, mas ainda assim pede que a gente pare e reveja as nossas afirmações. Na época que essas peças foram encontradas, pipocaram matérias sobre, e eu vou ler um trechinho de uma matéria falando sobre essas peças, e diz assim: Hilary Davidson, curadora de moda do Museu de Londres, disse que a descoberta, abre aspas, reescreve totalmente a história da moda, acrescentando: nada como isso já aconteceu antes. Ela acredita que é totalmente provável que algo semelhante tenha sido usado pelas mulheres medievais da Grã-Bretanha. Essas descobertas são uma visão muito empolgante da maneira como as pessoas se vestiam na Idade Média, continuou ela. E no século XVI, XVII, XVIII, também não vai ter esse hábito das mulheres usarem calcinhas. Até que chega ali o comecinho do século XIX e vai existir uma peça chamada de drawers. As drawers. Drawers, que seria literalmente gavetas, faz sentido. Vocês vão entender por que faz sentido. Porque elas eram tipo um short, um calçãozinho, e ela abria. É por isso essa referência aí com gaveta, abre e fecha. Ela abria na frente, né? Abria para que a mulher conseguisse fazer, né, xixi, defecar, coisas do tipo, obviamente. Aquele formato que não era de abrir e fechar, tinha um que era só separava as pernas mesmo. Então, só cobria as pernas e no meio ficava tudo aberto. É bastante peculiar essa peça. Mas, talvez as prostitutas usassem mais. Mas por que não usava? Porque era uma peça que lembrava uma calça, e usar calça nessa época ainda era considerado uma coisa muito transgressora, porque afinal de contas, calça era considerada uma parte muito importante ali do vestuário masculino. Então, uma mulher que usava calça, ela estava indo contra a várias normas da sociedade. E porque essa ideia de uma peça específica para tapar a genitália, lembra da genitália, lembra a questão do pudor, as pessoas não gostavam de falar, tocar nesses assuntos, até a palavra menstruação nem era mencionada, que dirá então falar de vagina. Vai avançando, principalmente ali na segunda metade, usar essas drawers já era bastante comum, e vai ter uma outra peça que é chamada de pantalete. A pantalete é muito parecida com as drawers, só que ela é um pouco mais comprida, eles vão começar usando muito. Até porque no século XIX vai acontecer uma coisa interessante. Vai começar ali as introduções de calças, então nós vamos ter as bloomers, mulheres usando calças para montaria. E a calças já foi meio que deixando assim de ser uma coisa muito chocante, mas claro, ainda era chocante. No século XX, essas drawers vão permanecer, só que agora muito mais enfeitadas, então mulheres da classe alta já vão aceitar bem essa ideia de usar e passam a ser uma coisa muito importante para construir a silhueta, mas também dentro do universo das roupas interiores dessas mulheres.
E elas eram peças bem enfeitadas, feitas com os tecidos transparentes, botõezinhos, uma coisa bem romântica. Mas a calcinha, como a gente conhece mesmo, a gente pode dizer que veio na década de 1920. Os 20 vão trazer umas grandes revoluções no vestuário feminino. Então as mulheres já não vão ter tantas peças de roupas para poder construir essa silhueta. Imagina uma mulher usando um vestido, passa um vento, levanta o vestido dela. E aí, como é que fica? Ela precisava de algo para se proteger. E é por isso que elas usavam algo que era chamado de French knickers. As French knickers, e eu já tive a oportunidade de fazer um molde de French knickers, elas eram como se fosse um shortinho, bem soltinho, abria e fechava na lateral por botões, e eram feitas de cetim, sedas, eram bem enfeitadas. Nos 20, a calcinha ela vai ter esse apelo mais erótico, de ser algo ali usado na intimidade, algo para criar excitação. Vai ser absolutamente indispensável dentro do universo das mulheres, até porque no século XX nós vamos ter ali o uso dos absorventes, então essas calcinhas elas também ajudavam a fixar melhor os absorventes. Em 1930, as calcinhas elas continuam nesse mesmo estilo de French knickers, vão ter transparências, rendas, coisas muito fofas. E uma coisa interessante vai acontecer nos anos 1930, porque nos anos 1930 será desenvolvido o nylon, né? E o nylon vai trazer o quê? Elasticidade. Isso que acontece em 1940 é a popularização do biquíni, então as mulheres vão gostar muito de hot pants e nós já vamos ter calcinhas no estilo mesmo hot pants, calcinhas um pouco menores, mas as mulheres também vão continuar usando os French knickers. De lingeries da década de 1940 que eu gostaria de mencionar com vocês são esses conjuntos bordados. Eles eram fabricados na Ásia, em várias cores, rosa, vermelho, eram feitos em cetim, seda, e tinham essas frasezinhas bordadas, eram frases provocantes, porque eram conjuntos comprados por soldados, homens que estavam na guerra, e eles mandavam esses presentes para suas namoradas, noivas, esposas, como um lembrete de que quando ele voltasse da guerra, minhas amigas, a giripoca ia piar. Então eram frases assim realmente com essa conotação sexual, uma coisa mais maliciosa. E é para vocês verem que as calcinhas que nós vemos hoje nos sex shops da vida não são nenhuma invenção não, viu? Aí chega a década de 1950. Em 1950 as calcinhas elas eram a maioria em cores rosa, azul claro, azul bebê, cores mais românticas, apesar de eu também já ter encontrado calcinhas escuras, mas as mulheres gostavam dessas calcinhas assim, em tons mais pastéis. Eram calcinhas com babados, frufrus, coisa bem romântica, bem nesse estilo aqui, bem romântica mesmo, porque a lingerie em 1950 vai ter influência ali no romantismo do século XIX, no romantismo do início do século XX. E claro, a cintura alta continuou sendo uma marca importante dentro das calcinhas de 1950. As cinturas elas foram baixando em 1960. Aí a gente já consegue ver calcinhas um pouco mais simples, menos rebuscadas, com a cintura mais baixa. E foi avançando o século XX, essas calcinhas foram diminuindo. Então chega em 1970, 80, aí em 1980 vai ter o quê? O fio dental. Aqui no Brasil, a pessoa que é acreditada como responsável por popularizar a asa delta e o fio dental é a modelo Magda Kotroff. Então, dizem que ela saía lá nas ruas do Rio de Janeiro usando a sua asa delta, seu biquíni fio dental, e isso pegou, virou uma febre, e não demorou muito para que o fio dental não fosse só uma tendência de biquíni, mas também uma tendência de calcinhas. Tentei achar coisas relacionadas à origem das calcinhas comestíveis, mas eu não encontrei nada realmente sólido para poder afirmar para vocês quem inventou esse tipo de calcinha. Mas o interessante da história da calcinha é isso. Na antiguidade, ela praticamente inexistente. Aí ela começou a ser usada com um certo pudor, uma coisa que não era mencionada, até se tornar uma coisa, uma peça erótica,
uma peça para satisfazer a própria mulher, para que a mulher possa se sentir bem, mas ao mesmo tempo ter ali com um parceiro sexual da mulher. Todos os tipos, de todos os materiais, então a gente tem a tanga, a gente tem a calcinha hot paint, calcinha que parece shortinho, calcinha tanga, calcinha de todos os estilos. E fora do país tem algo chamado de Brazilian Knickers. Por quê? Porque a modelagem da calcinha brasileira é diferente da modelagem das calcinhas dos Estados Unidos e da Europa. E as mulheres de lá acham a nossa modelagem mais interessante, porque a nossa modelagem é um pouco mais sensual, valoriza ali a região do quadril. Já a modelagem delas é uma modelagem muito grande e elas acham que não valoriza tanto assim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam aí qual modelo de calcinha é o seu favorito. Questão de me acompanhar no Instagram, @blondeveno. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, deixe o seu like. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Eita, eu vi a etiqueta da calcinha da menina. Eita, eu vi o babado e quase me acabo de tanto olhar. Ela remexe com a mão na cabeça, ela remexe com a mão na cabeça. Mostra o seu gingado, mulher brasileira. Ela remexe com a mão na cabeça.